O futuro tem muitos nomes. Para o fraco, é o inalcançável. Para os temerosos, o desconhecido. Para os valentes, é a oportunidade. O autor dessa frase é Victor-Marie Hugo, poeta, dramaturgo, romancista, ativista social, nascido em 26 de fevereiro de 1802 e falecido em 22 de maio de 1885, faleceu aos 83 anos. Victor Hugo é autor de duas das maiores obras da nossa literatura mundial, que é Os Miseráveis. Ele tem outras obras, tá, gente? Mas as principais, na minha opinião, na minha parca opinião, é Os Miseráveis e O Corcunda de Notre Dame. Ambas foram adaptadas para o cinema. O Corcunda de Notre Dame pela Disney e Os Miseráveis por outras, pela Century Fox, aí eu não sei te dizer ao certo, porque foram várias. A adaptação que eu mais gosto é a adaptação de 1998, que traz o irlandês Liam Neeson no papel da personagem principal, que é Jean Valjean, e traz o Geoffrey Rush, australiano, que eu amo o trabalho dos dois, no papel do Inspetor Javert. O Liam Neeson, ele para mim, todos os filmes que ele faz são excelentes. Mas dois filmes ficaram muito marcados na minha vida cinematográfica, que é esse filme do qual eu vou falar agora, que é Os Miseráveis, né, filme e livro, e a Lista de Schindler. Quem não assistiu, assista. Ele é impagável em ambos papéis, ele é maravilhoso, ele tem uma atuação muito contundente, muito emocionada. Ele é maravilhoso, maravilhoso. Enfim, Victor Hugo, ele busca retratar, tanto, na minha parca opinião, tanto no Corcunda de Notre Dame quanto nos Miseráveis, o quanto que a sociedade, de uma forma geral, exclui o diferente. Seja o diferente um corcunda, no caso do Quasimodo, né, do Corcunda de Notre Dame, seja o diferente social, vamos dizer, a mãe solteira, a prostituta, o viciado, a pessoa que não tem emprego formal, que não tem uma profissão, o quanto que essas pessoas são excluídas. Obviamente, ele está escrevendo ali no século XIX, né? Os Miseráveis foi publicado em 1862, então ali estava em pleno século XIX, né? Na França, ele é ambientado numa França ainda provinciana, numa Paris ainda provinciana, né? Com a miséria e a desigualdade social muito marcadas. Não só a desigualdade social, mas a desigualdade moral, porque mediante a estrutura aceita, né, que era a estrutura da família tradicional, católica, né, apostólica, romana, as pessoas que não se incluíssem nessa estrutura, elas eram excluídas. E, bom, vamos lá, né, a personagem principal é Jean Valjean, como eu já havia falado, é um homem que é preso nas Galhas. Lembra daqueles desenhos? Não sei se vocês vão lembrar, né? Porque eu tenho 44 anos. Quando eu era criança, passavam os desenhos infantis que, quando mostravam os presos, mostravam eles presos em correntes, em pedreiras. As Galhas eram exatamente daquela forma. Os presos ficavam em pedreiras fazendo um trabalho forçado, né? E ele é condenado a trabalhar 5 anos nas Galhas porque ele rouba um pão para a irmã e para os 7 sobrinhos que estavam famintos. Mas acaba cumprindo 19 anos, 5 dos quais ele já havia sido condenado e 14 em função das inúmeras vezes que ele tenta fugir. Bem, ele cumpre os 19 anos, ele sai da prisão e ele não consegue lugar nenhum para ficar, porque ele era ex-presidiário. Lembra do que eu falei antes? Toda pessoa que estava à margem daquela sociedade tradicional, né, formada, família católica, romana, tudo direitinho, todas as pessoas que estavam à margem eram excluídas. Então não se dava emprego, não se dava comida, não se dava abrigo, não se dava nada, né, deixava a pessoa ao léu. O que é uma baita sacanagem, né, gente? E era a denúncia que Victor Hugo ali estava buscando apresentar à sociedade, a reflexão que ele estava buscando apresentar à sociedade, já que ele era um ativista social, né? Ele lutava contra a miséria e contra a desigualdade social na França. Jean Valjean não consegue lugar nenhum para ficar e ele consegue abrigo na casa do bispo de Digne. Esse bispo o acolhe, o alimenta, lhe dá a cama para ele dormir, só que Jean
no período que viveu ali dentro da prisão, ele num determinado ponto do livro, ele expõe que ele se perdeu ali. Era como se tivesse quebrado alguma coisa dentro dele, como se tivessem desumanizado ele. O homem que o bispo conhece é esse homem desumanizado, que após ter sido aceito, recebido, bem recebido, alimentado, né, acolhido, ele acaba roubando todos os talheres de prata do bispo e fugindo no meio da noite. A polícia, obviamente, o prende, o traz de volta ao bispo, e o bispo, muito sábio, sabedor da alma humana e conhecedor, ele sabia que ali dentro daquele homem tinha alguma coisa boa. Ele entrega, além dos talheres, ele entrega os 2 castiçais de prata e ele diz para Jean Valjean: eu acabei de comprar a sua alma. Eu não admito que você continue sendo um homem mau. Você é bom. Então eu compro a sua alma e eu determino que a partir de hoje você vai ser bom. E o cara faz a grande renovação moral da sua vida. Ele se torna ele se torna quem ele era, na verdade. Porque ele era um homem bom, né? Ele foi desumanizado ali na cadeia, mas ele era um homem bom. Então ele toma posse de si mesmo e ele recria a sua história. Ele escreve uma outra história. Muito bem. Os anos se passam e ele já, numa outra situação, ele foi trabalhar numa empresa, né, numa fábrica de tijolos. Acaba que ele consegue guardar muito dinheiro, a empresa entra em falência, ele compra a empresa e ele renova a empresa, né? Ele acaba se tornando um homem provedor de salário. Olha que mudança, né? Ele se torna provedor de salário, busca dar um trabalho de qualidade e com dignidade para todas as pessoas, separa homens e mulheres para não haver nenhum intercâmbio ali sexual que viesse prejudicar as mulheres. Ele tá lá muito bem, vivendo a vidinha dele, tranquila, quando vem à cidade o inspetor Javert, que era um inspetor, era guarda lá nas Galhas, na época que ele estava preso. E o Javert era uma pessoa altamente amargurada com a vida, que não se aceitava, que não aceitava a sua origem, que não aceitava qualquer pessoa que estivesse à margem, que estivesse na curva. As coisas acontecem, uma das meninas descobre que uma funcionária do Valjean tem um filho fora do casamento, que é a Fantine. A Fantine, ele não tem conhecimento do que está se passando, ele está com pressa. A funcionária diz: olha, eu estou tendo problema com uma funcionária, ela não tem uma vida regrada, ela não tem uma vida moral. Aí ele: pode demitir. Porque era o aceito naquela época. Se a mulher não fosse casada, ela não poderia ter filho. Se ela por acaso tivesse feito filho e ela não fez filho sozinha, né, gente? Se ela por acaso tivesse engravidado de alguém e a pessoa tivesse fugido, tivesse ido embora, ela ficava com a culpa, como se ela tivesse feito aquela criança sozinha. Fantine é demitida e não tinha outro caminho para a mulher naquela época. Uma mulher, mãe solteira, não tinha outro caminho que não fosse a prostituição. Fantine se prostitui. E aí, assim, o cerco começa a apertar. Javert quer saber quem é, ele já começa a perceber que aquele homem era Jean Valjean, na verdade. O cerco começa a se apertar. Num determinado momento, Fantine, já doente lá, trabalhando, uns homens maltratam ela e Javert aprende, bate nela como se ela tivesse maltratado os homens, e ali eles se chocam, Jean Valjean e Javert. Vou parar aqui, tá? Não vou contar mais nada. Porque senão, daqui a pouco eu conto tudo, porque eu amo essa história, eu acho essa história fantástica. Javert é aquela pessoa que ainda existe no nosso século, é aquela pessoa que acha que por ela ter uma conduta moral ilibada, que ninguém tem, na verdade, nenhum de nós é perfeito para julgar alguém. Vamos lembrar de Jesus, né? Que eu já até falei num outro vídeo. Jesus, há muito tempo atrás, falou: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todos nós temos pecados e todos nós não temos o direito, nenhum de nós tem o direito de atirar pedras em quem quer que seja. Muito bem, Javert, ele persegue o Jean Valjean
na expectativa que Jean Valjean o odiasse, o tanto que Javert o odiava. Entendeu? Javert queria que o Jean Valjean o odiasse na mesma medida, que houvesse reciprocidade de ódio. Só que Jean Valjean ele não era assim. Esse eu acho que é um dos recados que Victor Hugo quer trazer pra gente. Que a gente pode até ser perseguido, que pode ter gente que não vai gostar da gente, e que tá tudo bem, que aquela pessoa, a gente não precisa odiar a pessoa porque ela não gosta da gente. Ela tem o direito de não gostar da gente, e a gente tem o direito de seguir feliz, né? O outro ponto que eu acho que é muito fantástico é que ao longo do tempo a sociedade ela veio construindo os seus diferentes, os seus excluídos. Se a gente for olhar ali para trás, a gente vai ver o período de escravidão que a gente teve e que até hoje as pessoas ainda olham para o negro como um ponto de exclusão, como alguém a ser excluído apenas por ter uma cor de pele diferente. As pessoas ainda olham para o gordo como alguém também a ser excluído. As pessoas olham para a garota de programa como alguém a ser excluído, ou olha para o viciado, para qualquer pessoa que seja. A gente ainda tem a mania de olhar para quem é diferente física ou culturalmente ou socialmente diferente da gente como alguém a ser excluído. E, na verdade, o que os miseráveis vêm trazer para a gente é esse recado. Que a gente não precisa odiar o diferente. Que a gente não precisa odiar quem nos odeia. E que a gente pode, deve e é urgente que a gente olhe para as pessoas e para o mundo com mais bondade, com mais amor, com mais entendimento. Muitas vezes, aquela atitude do bispo com Jean Valjean, ele fez uma coisa ruim com o bispo, ele roubou o bispo. Muitas vezes, quando alguém nos maltrata, nos trata mal de alguma forma, ela não está falando da gente, ela está falando dela mesma, da dor que ela carrega dentro dela mesma. Quando Javert persegue o Jean, ele não está falando da raiva, do fato do Jean ter sido ex-presidiário, ele está falando da raiva que ele tem de não ser quem ele gostaria de ser, da raiva que ele tem de não estar dentro daquilo que ele julgava correto e que ele nem precisava ter essa raiva toda. Ele podia se olhar por um outro prisma. Quantas vezes a gente se cobra coisas e situações que a gente nem precisa se cobrar. A gente vê aí, né? Agora tem esse caso aí dessa musa fitness, né? Da Pugliese, né? Que fez a festa e tal. E o pessoal questionou porque ela é influenciadora e tal. Quantas vezes a gente olha para o corpo dessas mulheres e a gente fica com raiva do nosso corpo, porque o nosso corpo não está adequado àquele padrão que foi imposto. E a gente esquece que o corpo dela é dela, o biotipo é dela, e a gente tem o nosso biotipo. Estou falando de corpo, mas estou falando... Isso se encaixa em muitas outras esferas da nossa vida. Quantas vezes a gente está conversando com alguém e aquela pessoa sabe mais a respeito de uma coisa, né? E ao invés de a gente ficar feliz que a gente tem alguém com quem conversar sobre aquilo e aprender sobre aquilo, a gente fica se comparando e se questionando. Ai, como eu sou burro. Ai, eu não sei isso. Ai, eu não li isso. Ai, que raiva. Quando a gente poderia estar ali conversando com aquela pessoa, aprendendo com ela e talvez ensinando a ela sobre uma outra coisa. Porque a gente está aqui para trocar. Vou contar um negócio para vocês. A gente não está aqui a passeio. A gente está aqui para trocar. A gente está aqui para aprender a encarar o diferente como uma coisa boa. E é maravilhoso. Já pensou se todo mundo tivesse a mesma cara? Que coisa ridícula que ia ser. A gente está aqui para encontrar o diferente, aprender com o diferente, admirar o diferente, amar o diferente. O diferente de nós. Então, eu acho que o que Victor Hugo queria trazer pra gente é isso. É esse olhar tanto com o Corcunda de Notre Dame, né? E no Corcunda de Notre Dame ainda tem a Esmeralda, que é uma cigana, que é um povo que eu amo. Olhar para o diferente, entender que ele é de sangue como a gente, que ele sofre como a gente, que ele ama como a gente. Tem um livro do Gilberto Freire, que é o Casa Grande Senzala, que num momento lá, eu não sei se foi nesse não, gente,
Em algum livro do Gilberto Freire que eu li, ou algum artigo, se questionava muito, né, no século XVIII, no século XVII, XVI, se o negro tinha alma. Porque o negro era diferente, porque o negro tinha outro idioma, porque o negro tinha uma outra religião, se a gente for olhar, tudo a mesma coisa, né? Eles chamam por um nome, a gente chama por outro, porque o idioma deles é diferente. Tinham o seu culto religioso, assim como os muçulmanos também têm, né? Os árabes, enfim, os islâmicos. Tinham o seu culto religioso diferente, tinha uma maneira de viver diferente. Então, será que ele tem alma? Será que a gente não se faz essa pergunta inconsciente até hoje, quando a gente olha para pessoas que não vivem como a gente? Hoje inconsciente, naquela época era consciente, falado em alto e bom som. Mas será que quando a gente olha para um gótico, para um gay, para um travesti, para um transexual, será que essa pergunta não fica lá no nosso inconsciente? Eu acho que está na hora da gente entender que todos nós temos alma, que todos nós devemos, podemos e queremos ser amados, que todos nós estamos aqui para aprender uns com os outros. Ao invés de a gente ficar apontando na rua, apontando diferente, apontando quem tem cabelo colorido, quem usa roupa assim ou assado. Ai, gente, a vida é tão maior do que isso. Ou de ficar compartilhando vídeos que estigmatizam pessoas, que colocam as pessoas em situação de vergonha. Você ia gostar se fosse com você? Eu não ia gostar. Eu não compartilho. Não compartilho. É isso. O recado de Vitor Hugo é claro, sim, claríssimo e muito atual, infelizmente, né? Que a gente consiga, através do nosso labor diário, do nosso trabalho diário, diminuir um pouco o sofrimento e a desigualdade, tanto social quanto essa dita moral que a gente vive, que a gente consiga olhar para as pessoas com mais carinho, com mais decência, com mais amor, com mais empatia, com mais respeito, com mais compaixão, e que a gente possa olhar para a gente também e entender que a gente está em processo. A gente está em processo. E estando em processo, a gente tem o dever de nos corrigir, de nos melhorar e o dever de respeitar o outro, que também está no seu processo. Beijo de lua para vocês!